Glória a Deus, a paz do Senhor a todos vocês, irmãos e amigos. Hoje nesse vídeo tem assim o prazer de estar na companhia do amigo, irmão, homem de Deus, nosso irmão pastor Deusdete. E vamos comentar um pouco aqui nesse pequeno vídeo sobre a vida de um grande homem de Deus, onde a presença do Espírito de Deus na vida daquele homem fazia toda a diferença. Pastor Deusdete, prazer ter o senhor aqui comigo nessa live. Prazer é todo meu. Graça e paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo. E que Deus abençoe você, sua casa, seus filhos e toda a sua família. Porque o nosso Deus é Deus da família. Queridos, vamos alguns minutinhos aqui meditar no texto que diz a respeito da chamada de Deus para com Moisés. No Êxodo, capítulo 3, verso 3 diz assim: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça que não se queima. E vendo o Senhor que se vira para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O lugar em que estás é terra santa. Aonde Deus está, tem que haver santidade. Aonde Deus se faz presente, tem que haver santidade. E olha o quanto isso é sério. Se a Bíblia diz que Deus está em nós, então, sem santidade, Deus não pode morar em nós. Nós vimos nessa passagem, a presença de Deus, ela muda a pessoa, não é isso? Muda. E Deus disse para Moisés, a primeira coisa que Deus disse para Moisés foi o seguinte: quando ele se aproximou, Deus disse: para e tira o sapato dos teus pés. E outra versão diz: tira as sandálias. Isso, e aprendemos o quê? Que não pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Nem de qualquer maneira. Deus diz: tira o que tu aprendeste para trás, porque o que eu tenho para você daqui para frente é coisa de mim para ti. O que você aprendeu não serve para a obra que eu tenho para você. A presença de Deus, ela muda a vida, muda caráter e muda a atitude. Daquele dia em diante, Moisés nunca mais foi o mesmo. Daquele dia que ele teve um encontro com Deus, a sua vida mudou literalmente. E a ousadia, pastor? Fala um pouco da ousadia de Moisés perante Faraó. Quem te mandou, Moisés? Em nome de quem você vem? Você vê, quando Deus está sobre a vida de alguém, está sobre este alguém um poder e também uma autoridade. E essa autoridade, ela não é terrena, ela é dos céus. Eu disse uma certa vez na igreja em São Paulo, a dificuldade, eu disse para os irmãos, falei: sabe por que é tão difícil aprender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus? Porque ela não é da terra, ela é do céu. Se fosse da terra, a gente aprendia com facilidade. A gente botava em prática com facilidade, como nas escolas. Os garotos vão para a escola, jovem, menino com 3, 4 anos, já sabe escrever, já sabe ler, aprende rapidamente. E por que com a palavra de Deus não é assim? E o que estava na vida de Moisés? Por exemplo, vamos mergulhar nesse assunto. Moisés chega diante de um rei, teve a experiência da sarça, e chegando perante o rei, o que estava na vida de Moisés? O Espírito ou a presença de Deus? Estava os dois, porque eles não se afastam. Tanto estava a presença de Deus, como o Espírito de Deus e como o próprio Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Estava na vida de Moisés. E ele não estava diante de qualquer pessoa. Ele estava diante de um rei terrível, que estava escravizando o próprio povo de Deus. Aí chega Moisés, um homem só, e diz: deixa aí o meu povo. Olha a ousadia de Moisés. Um homem comum, né? Um homem comum, sem nada de extraordinário. Um homem simples. E pede: ó, libera o meu povo. E aí? O problema de Faraó é porque ele olhou para Moisés e ele não viu o que estava em Moisés. Porque os olhos de Faraó eram olhos carnais, olhos naturais.
E você não enxerga o espiritual com olhos carnais. As coisas do Espírito é discernida espiritualmente. Ele não via o que estava em Moisés. Quem autorizou Moisés a falar com ele daquela forma? Tanto é que ele disse que não deixava o povo ir e questionou Moisés e falou: quem és tu? Em nome de quem você vem me dando ordem? Como diz no modismo crente, quando Deus manda, Deus garante. Agora, foi fácil? Não foi, porque Faraó não era qualquer ser humano. Ele não era qualquer um. Né? Ele falou: não vou mandar e pronto, não vou deixar e pronto. Agora imagine aí, pastor, como eu estava comentando aqui antes de entrarmos aqui no vídeo, como Deus trabalha, né? A criança do sexo masculino morreria. Deus esconde essa criança. Fala um pouco de como Deus protegeu Moisés para torná-lo um líder. Você vê, a Bíblia diz que havia uma ordem para que fosse matada todas as crianças do sexo masculino. Isso. E Moisés nasce exatamente durante esse período. Bem em meio à guerra, né? O que Joquebede faz? Aquilo não é coisa da cabeça dela. Glória a Deus. Aquilo é instrução de Deus. Tem coisa que nós fazemos ou falamos que não sai de nós mesmos. É o Espírito de Deus que nos guia a fazer ou a falar certas coisas que Deus nos autoriza a falar. Ela pegou aquela criança, colocou dentro de um cesto, betumou o cesto e colocou aquela criança no rio. Protegeu. O que é para nós fazer, pastor, nós fazemos. Amém. Aquilo que é para Deus fazer, Deus faz. É nesse ponto que eu queria chegar. O que é nosso, vamos. O que é de Deus, não vai não. Espera Deus. Você só pode pôr a sua mão aonde Deus permite. Exatamente. O trabalho de Joquebede era botar o menino no cesto e pôr no rio. O resto era com Deus. Exatamente. O resto era com Deus. E Deus protegeu o menino. E Deus deu sequência dali por diante. Guarda. Deus, daquele momento em diante, Ele deu sequência. O problema das pessoas é que quer fazer além daquilo que Deus manda. Só dá problema. Deus não precisa de ajuda. Deus não tem ajudante. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Olha, um privilégio. Era 5, 6 minutos, mas graças a Deus que você seja ricamente abençoado com essas palavras, edificado o extremo. Deixa a saudação, pastor, para o povo. Que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Amém. Um abraço, até nosso próximo vídeo.